Bem-vindos ao canal Soul Shine. Aqui nós acreditamos no poder das histórias para iluminar corações e inspirar almas, seja para te fazer refletir ou te lembrar que a vida, mesmo em momentos difíceis, sempre guarda um brilho especial. Junte-se a nós nessa jornada de superação, inspiração e luz, porque quando tua alma brilha, o mundo inteiro sente. Bom, eu conversei muito com Deus e eu pensei, na verdade eu fiz um teste gravando um vídeo aleatório aí, que é o Café com Gabi, que eu inventei, para trazer algumas histórias que eu simplesmente, tipo, gosto. E como eu já expliquei nos outros vídeos, eu sou a louca que gosta de ter significados, né? Eu gosto. Gosto do poder das histórias para iluminar corações. E é isso. Então, sem mais delongas, eu vou falar de Isaac. Se você está nesse vídeo e não assistiu os vídeos anteriores, eu, eu vou pedir ajuda pro LED, porque ele entende melhor do YouTube. Eu quero deixar um cardzinho, acho que é deste lado ou deste lado, algum dos lados aqui. Vou deixar um cardzinho aí para que vocês possam acessar a playlist que eu vou criar sobre Gênesis. Então, eu pretendo criar de cada parte da Bíblia, Gênesis, Êxodos e os seguintes aí. Bom, a meta é Abraão, Isaac, Jacó. Vou dividir em cada. Teve a criação da humanidade também, se você não viu, veja, porque é muito interessante, é muito importante vocês entenderem as descendências e como que chegou até Isaac. Bom, no vídeo anterior, nós chegamos até o casamento de Isaac com com Raquel. No casamento com Raquel. Raquel. Nossa, eu juro que eu li Raquel, credo. Perdão, perdão. Corta essa parte. Bom, calma. Lembrando que eu estou utilizando a Nova Bíblia Viva como referência para os, né, as nossas reflexões da história da Bíblia. Caso você queira ler na íntegra, vou deixar aqui o link na descrição, o único link na internet inteira que eu encontrei que você possa ter esse mesmo livro, essa mesma edição, desse mesmo jeitinho, para que vocês possam ler, assim como eu também estou lendo, ok? E também aqui embaixo tem na descrição algumas outras Bíblias que podem te ajudar no entendimento da Bíblia. Enfim, sem mais delongas, agora sim. Bom, no vídeo anterior eu cheguei até o casamento de Isaac com Rebeca. Rebeca, ela engravidou de gêmeos que brigavam em seu ventre. Eles buscaram a Deus e tentaram entender Deus, por que eles brigam tanto? Deus explicou que eles se tornariam umas tribos rivais e que o mais novo e o mais velho iria obedecer barra servir o mais novo. Bom, quando ela deu à luz, o primeiro nasceu cabeludo, então ele recebeu o nome de Esaú, que significa cabeludo. O segundo, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, que é o Jacó, de puxar o calcanhar, algo do tipo. E eles eram gêmeos, no caso, gêmeos idênticos. Bom, um certo dia, o Esaú estava com fome e ele pediu para que Jacó cozinhasse para ele. Aí o Jacó falou assim: só se você me vender o seu direito de irmão mais velho. Aí você pode comer uma tigela de sopa. Aí o Esaú fala: o que que me adianta ter o título de irmão mais velho se
se eu estou com fome, pode ficar. Então Esaú vende o seu direito de irmão mais velho para Jacó. Então Jacó vira o irmão mais velho. E lembrando que o irmão mais velho servirá o irmão mais novo, é a profecia. Bom, a fome se arrastou pelo Egito, a fome se arrastou pelas terras onde eles estavam, assim como aconteceu com Abraão. Mas Deus fala assim: não vá ao Egito. Então eles não vão, eles ficam em Gerar. Aí, em Gerar, Rebeca começa a chamar muita atenção naquelas terras. E Isaac, assim como seu pai, ele fala assim: é minha irmã. Minha irmã, você viu que linda, minha irmã? Aí o rei Abimeleque, ele gostou muito de Rebeca, então ele tenta ter ela como esposa, mas as intenções de Abimeleque eram boas. Ele, realmente começou a amar a Rebeca. Então, ele começa a receber vários sinais de Deus de que ele estava pecando, e ele descobre que era a Rebeca, que na verdade era esposa de Isaac e não irmã de Isaac. Então ele questiona Isaac por que ele fez isso. Ele falou assim: desculpa, mas eu achei que eu poderia morrer por causa da beleza de Rebeca. Então o rei Abimeleque, ele dá as terras, uma parte das terras, para que eles possam plantar nelas. E fala: fique aqui, tá? Só tira ela daqui, eu não sabia que ela era sua esposa. Então ele dá as terras para que eles possam morar lá. E ainda ordena em Gênesis 26:11, o rei deu a seguinte ordem ao povo: qualquer um que tocar neste homem ou nesta mulher certamente morrerá. Ele ainda fez uma lei de proteção para os dois. E ali eles semearam nas terras de Abimeleque. E naquele ano ele começou a enriquecer muito, porque Deus era com ele. Esse gato, velho. Porque Deus estava com ele. Então o rei teve que pedir para Isaac se retirar das terras, porque eles estavam chamando muita atenção, eles estavam ficando mais poderosos que o próprio rei. Ou seja, as finanças dele eram tão pesadas que eles estavam mais ricos que o rei Abimeleque. Então ele estava mais poderoso do que o rei. Então ele pediu para ele se retirar, que estava chamando muita atenção. Então eles se retiraram e foram até o vale de Gerar. E lá eles acamparam. Eles desenterraram os poços que era da época de seu pai Abraão, mas havia muitos conflitos entre os pastores, os filisteus, eles tamparam os poços, mas havia muita treta, vamos dizer, nesse linguajar, no sentido de os pastores locais ficavam bravos porque a água pertencia a eles. E teve 2 momentos em que eles acharam a água, eles mesmos, os servos de Isaac, abriram um poço, eles encontraram água, e os pastores vinham e falavam: essa água é nossa. Aí ele, em 2 momentos isso aconteceu. Em Gênesis 26:19, nós vamos ter: os servos de Isaac cavaram um novo poço no vale e viram brotar ali uma fonte de águas subterrâneas. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou este poço de Eseque, porque discutiram por causa dele. Então os homens de Isaac abriram um outro poço, e novamente houve brigas, e, por causa disso, o nome dele foi Sitna, que significa inimizade. Saindo dali, Isaac mandou cavar outro poço, e como ninguém brigou por causa dele, chamou de Reobote e disse: agora o Senhor nos deu um lugar para prosperarmos na terra. Então a compreensão de Isaac foi: estão discutindo, significa que não é para a gente ficar aqui, vamos embora. Estão discutindo aqui, vamos embora. Até encontrar um lugar onde a paz esteja conosco, e é aqui que nós ficaremos, porque é aqui que Deus irá nos abençoar.
Bom, depois que eles ficaram ali, eles continuaram a caminhada. Eles foram até Berseba e Deus apareceu para ele lá, dizendo: eu não, eu não anotei, pera. Tá. Dali, Isaque foi até Berseba. Na mesma noite, o Senhor apareceu para ele e disse: Eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo, porque eu estou com você, e eu abençoarei e multiplicarei seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Então, Isaque construiu o altar para se lembrar da presença do Senhor. Ele armou as tendas e seus servos cavaram outro poço. Tadinho dos servos de Isaac, velho. Mas enfim. Bom, nisso o rei Abimeleque, ele aparece com ele, aparecem, o comandante de seu exército aparecem perto de Isaac e Isaac questiona: por que vocês vieram até mim? Vocês foram hostis comigo e me expulsaram das terras e me mandaram embora. Aí ele responde: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós e façamos uma aliança. Você não prejudicará, assim, você não nos prejudicará, assim como a gente também não prejudicará você. Então, ali eles fizeram um acordo de cada um segue sua vida em paz, sem se intrometer na vida do outro. Beleza. Bom, Isaac envelheceu. Isaac envelheceu e seus olhos começaram a ficar fracos. Então ele chamou Esaú e pediu e falou que gostaria de comer alguma coisa de sua caça e pediu para que ele cozinhasse essa caça que ele faria. O Esaú ele era caçador e por isso ele era o favorito de seu pai. Jacó era mais caseiro, ele fazia mais as tarefas domésticas, então ele era o favorito da sua mãe. E ele fala que ao preparar a caça, esse ensopado, ele iria dar as bênçãos para seu filho, porque ele queria dar as bênçãos. Aí a, a Raquel não, a Raquel é outra história. A Rebeca, ela ouve e fala assim: filho, venha que seu pai vai dar bênção pro seu irmão, você vai ficar sem. Então, vem aqui, vou colocar a roupa do seu irmão em você, você vai ficar idêntico ao seu irmão. Como os olhos do seu pai já não tá aquelas coisas, ele vai sentir o cheiro do seu irmão em você. Vai lá, mata um de nossas ovelhas, que eu irei preparar o prato favorito de seu pai. Assim fez Jacó, obedeceu sua mãe. Ele não queria, tá? Ele não queria, tava com medo. Ela falou: faça que eu estou te pedindo. Aí ele foi e fez. E ele falou assim: mas e se ele descobrir? Ela falou: faça com que ele não descubra. Simples. Aí ele foi e acabou que recebeu as bênçãos de Esaú. O Jacó recebeu as bênçãos que era para Esaú. Bom, Jacó se aproxima e beija seu pai. Isaac sentiu o cheiro da roupa dele e abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Deus dê a você o orvalho do céu, e que a terra lhe dê fartura de trigo e vinho. Que os povos sirvam, e que você seja respeitado pelo seu povo. Seja o senhor dos seus irmãos, e que os filhos de sua mãe se incline diante de você. E abençoado seja aquele que abençoar você. Ou seja, que ele declarou que, tipo, todos os irmãos dele iriam obedecer a ele, e ponto. Ele era o irmão mais novo, que se tornou o irmão mais velho. E a partir desta bênção, os irmãos iriam servir a ele. Então, de fato, a profecia acontece. O filho mais velho servirá ao mais novo,
que no caso era Esaú era o mais velho, ele vai acabar obedecendo o mais novo por causa dessa promessa. Bom, as bênçãos de Esaú foi para Jacó. Anos se passaram e Esaú, ele se casou com 40 anos, mais ou menos, com 2 mulheres que atazanaram a vida de Isaac e de Rebeca. Rebeca olha pro Isaac e fala assim: querido, se o meu filho Jacó se casar com mais uma cananeia, eu morro. Por favor, faça com que ele não se case com cananeia. Aí ele fala assim para Isaac. Isaac ordena Jacó procurar uma esposa digna nas terras de seu pai, em Padã Arã. E assim ele fez. Chegando lá, ele conheceu Raquel, que eu estava sempre falando aqui, sua prima. Ele logo quis se casar com ela, mas o seu tio Labão dificultou a vida de Jacó, que ele trabalhou mais de 14 anos. Vamos lá. 7 anos para se casar com a primeira filha dele, que era... Ai, não anotei o nome dela. Gente, Jacó foi sofrido. Bom, Lia. Vou até anotar aqui. Lia. Então ele trabalhou, ele foi assim, ele se apaixonou por Rebeca. Aí o seu tio Labão, pai de Rebeca, falou assim: é o seguinte, você pode se casar com ela se você trabalhar 7 anos pra mim. Ele trabalhou 7 anos e ele falou: por favor, vamos fazer o casamento. Fazendo o casamento, eles tinham aquela crença de ficar com um véu, então não dava pra ver quem que era. Na hora do que ele levantou o véu, ele falou um monte. Por que que essa mulher está aqui? Ela nem é a Raquel pela qual eu trabalhei. Aí o Labão contornou a situação e falou assim: bom, sabia que nessas terras aqui nós temos o costume de primeiro se casar com as mais velhas, com a filha mais velha, depois a filha mais nova. Aí ele falou: então tudo bem. Aí o Labão falou assim: se você trabalhar mais 7 anos, você pode se casar com Raquel. Aí foi. Ele se casou com Lia. Trabalhou mais 7 anos. Se casou com Raquel. Bom, Labão dificultou muito a vida de Jacó. Muito. Porque ele mudou seu salário mais de 10 vezes. Tipo, ele pagava pelos trabalhos de Jacó. Só que ele mudava sempre o salário dele. O salário naquela época era em ovelhas. E, por exemplo, ovelhas peludas. Você só vai receber as que nascerem peludas. Aí Deus provia e falava: agora vão nascer todas as peludas. Se Labão falava: agora as ovelhas negras serão seu salário, pois Deus mudava mais uma vez e nasciam só ovelhas peludas. Se mandava ovelhas mestiças não, ovelhas listradas, só ia nascer ovelhas listradas. Então Deus estava com Jacó e Deus abençoava Jacó, mesmo com Labão dificultando toda a sua vida. E nesse cenário, Lia dormiu com Jacó e ela teve filhos. Bom, eu vou resumir mais ou menos. Bom, Lia dormiu com Jacó e ela teve filhos. Deus abençoou ele com filhos. Aí a Lia recebeu uma serva chamada Zilpa. Guardem aí. Raquel viu que ela não podia dar filhos à sua irmã, então ela ofereceu sua serva Bila para que dormisse com Jacó.
Jacó dormiu com Bila, serva de Raquel, e ele teve filhos com Bila. Visto isso, a Lia ofereceu sua serva Zilpa para que Jacó dormisse com ela. Então ela também dormiu com Jacó e também gerou mais filhos. A Raquel foi abençoada posteriormente com 2 filhos, José e Benjamim. Foi os únicos 2 filhos de Raquel. Olha, eu trocando todos os nomes. 2 filhos de Raquel. Bom, depois que ele teve tudo isso de filho, ele teve Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftali, Gade, Aser, Benjamim e José. Tipo, ele teve um monte de filho. E ele tinha esse monte de filhos, só que eles não conheciam os pais de Jacó. Então, ele falou assim para Labão: permita-me voltar para minha terra natal. Deixe que eu vá e leve comigo meus filhos e minhas mulheres, pelas quais eu servi. Você sabe muito bem que eu trabalhei muito para você. Então, ele dificulta o máximo possível. Então, Deus chega nele e fala assim: você vai voltar para as terras do seu pai. O Senhor disse para Jacó em 31, Gênesis 31. O Senhor disse para Jacó: volte para a casa de seus pais e de seus parentes, e assim eu continuarei com você. Ou melhor, eu estarei com você. Bom, Jacó, ele então arruma imediatamente todas as coisas deles e fala: vamos embora, galera, vamos embora. E eles fogem quando Labão não estava. Labão só se deu conta de que todo mundo sumiu 3 dias depois que eles já tinham sumido. Então, eles já estavam um pouco longe. Até que tem confronto com Labão. Labão aparece e fala que se roubou coisas dele. Aí ele falou assim: não roubei nada seu, não, ô filho da mãe. Eu não roubei nada. Pode investigar tudo. Ele investigou, pois não achou nada. Bom, teve 2 confrontos. O primeiro confronto foi com Labão, que depois desse confronto ele finalmente conseguiu sair dali, pegou suas mulheres, seus filhos e foram para em caminho até o seu pai. E nisso teve outro confronto que foi o seu irmão com um monte de exército, que na verdade eu acredito que eles estavam, na verdade, procurando Jacó, que estava sumido aí por 14 anos talvez. Bom, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até seu irmão Esaú, ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Aí Jacó teve medo e ele dividiu 2 grupos, as pessoas com ele, bem como as ovelhas e cabras, os homens, os bois e os camelos, e pensou: se Esaú atacar um grupo, talvez o outro consiga escapar. Então ele tava com muito medo do seu irmão, de atacar ele e matar todo mundo. Bom, aí ele rezou. Ele falou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse: volte para sua terra e seus parentes, e eu farei com que tudo corra bem. Não mereço nenhuma das suas bondades para comigo. Eu não sou digno da maneira fiel como o Senhor tem cumprido a sua palavra. Oh, Deus.
Não sou digno da maneira fiel como o Senhor tem cumprido a sua palavra com o seu povo, pois saí de casa e atravessei o rio Jordão, trazendo apenas o meu cajado, e agora volto com 2 caravanas completas. Não permita que eu seja destruído pelo meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha matar tanto a mim, quanto as minhas mulheres e quanto aos meus filhos. Mas o Senhor prometeu: esteja certo de que farei bem a você, e farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como a areia do mar, de tão numerosa que não possa a se contar. Então, essa promessa que Deus colocou. Acontece que Jacó passou a noite lá e preparou entre seus rebanhos um presente para dar para Esaú. Bom, ele pensou nas estratégias, rezou, confortou seu coração e depois ele deu o seu segundo passo. Falou: Deus, por favor, abençoe esse passo. Ele confiou os rebanhos do presente do seu servo e disse: vão à minha frente, mas deixe um bom espaço entre o rebanho e o outro. Jacó instruiu ao primeiro servo: quando meu irmão Esaú encontrar você, pergunte: para quem você trabalha? Para onde vai? Quem é o dono deste rebanho à sua frente? Você dirá: é de seu servo Jacó. Um presente para o meu senhor Esaú. Ele está vindo logo atrás de nós. Então, Jacó ele se colocou como servo de Esaú. Também, depois de ter roubado as bênçãos que era para ser para Esaú, ele inverteu, ele se colocou na posição de servo. Mas, pasme, que o poder de Deus é tão grande que quando Esaú chega, a única coisa que ele quer saber, mesmo depois que recebeu os presentes, ele ficou tipo, por que você tá me presenteando? Eu já tenho tantas coisas, você tá me dando mais. Vem aqui, meu irmão, me abrace. E Jacó chega à cidade de seu pai. Quando morreu, foi enterrado por Jacó e Esaú. Ele morava no Mamre quando morreu. E quando morreu, ele foi enterrado pelos seus 2 filhos. Em algum momento a Bíblia vai falar da morte de Isaac e que os 2 filhos, Esaú e Jacó, irão enterrar seu pai Isaac. E daqui para frente, eu vou focar mais no próximo vídeo, eu irei focar mais na história de Jacó. Se bem que a gente já viu que Jacó teve uma vida aí bem sofrida. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com quem você acredita que vai fazer diferença na vida da pessoa, saber um pouco mais sobre a história de Jacó. Um beijo. Falou!